Efésios, capítulo 2, dos versos 13 até o verso de número 22. A cruz que nos une. Diz assim a palavra de Deus: mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, trazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele proclamou a paz para vós que estáveis longe, e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Até aqui, abaixe sua cabeça. Senhor, neste momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos aqui, Deus, clamando a ação do Teu Santo Espírito. Pai amado, abra nosso coração para nosso entendimento, Pai, para que nós consigamos enxergar as verdades contidas aqui. Muda, Deus, a nossa percepção de vida, muda o nosso interior, nos transforma, Pai, segundo a Tua vontade, para que durante a nossa caminhada, Deus, a gente vá diminuindo e Cristo crescendo dentro de nós, ao ponto das pessoas olharem e enxergar somente o Teu Filho. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos em poder Te servir. E essa oração que nós fazemos não é dos nossos méritos, mas é no de Jesus. Amém. Meus irmãos, se eu perguntasse a cada um de nós, se nós recordamos como era a nossa vida antes da conversão, antes de Deus mudar a sua realidade, antes do nosso relacionamento com Cristo Jesus, com certeza, todos nós sabemos o estado que eu e você estávamos quando Deus nos trouxe até Jesus. E se eu pedisse para cada um, mesmo que de forma assim, sintetizada, enxuta, dizer um pouco mais da história de cada um, com certeza, irmãos, ainda seriam muitas, mas muitas histórias. Algumas histórias talvez um pouco mais tristes, outras um pouco mais felizes, algumas até trágicas, outras maravilhosas, talvez histórias de chegada de fundo de poço, histórias de relacionamento, de direcionamentos que são forçados ao longo do tempo, histórias de obrigatoriedade imposta, por exemplo, a vir para a igreja. Enfim, irmãos, seriam muitas histórias. As histórias seriam muitas e diversos pontos e diversas circunstâncias. Mas sem sombra de dúvida, todas essas histórias, ela tem um ponto em comum. E esse ponto em comum é a distância que eu e você estávamos de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja em Éfeso, ele tinha o objetivo de promover a espiritualidade e o testemunho daqueles que já eram membros da igreja. E ele inicia o capítulo 2 aqui dessa carta com um dos textos mais lidos no Novo Testamento, onde Paulo nos afirma com todas as letras que a salvação é pela graça, somente pela graça de Deus. E Paulo inicia o capítulo 2 afirmando que somente a graça nos condiciona a uma vida plena no Senhor Jesus, para depois ele afirmar que a cruz em Cristo Jesus é ela que nos une. E isso de forma independente
de quem somos, onde nós estamos, e seja lá em que estado eu e você estamos. E é justamente isso que Paulo, ele quer reafirmar, quando nos diz que a salvação é só pela graça. Pois se algum desses critérios fossem levados em conta por Deus, irmãos, desculpa a palavra, a expressão, mas quão desgraçados nós seríamos. Desgraçados aqui é sem a graça, literalmente, de Deus na minha e na sua vida. Não haveria nada que eu e você pudéssemos fazer para sermos merecedores dessa graça. Nada. Nada. E a partir do verso de número 13, Paulo irá nos dizer de que forma que essa graça chega até a mim e a você. Portanto, eu peço, irmãos, que já sabem, né? Mantenha a sua Bíblia aberta e lê novamente comigo os versos 13 e o verso 14. Acompanhe a leitura. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade. Meus irmãos, antes nós estávamos separados de Cristo, e isso ficava bem perceptível quando nos deparávamos com pessoas que aparentemente tinham uma religiosidade exemplar. Isso, além de nos incomodar, pois ao nosso olhar denunciava sim o nosso distanciamento de Deus, também na grande maioria das vezes nos desestimulava a buscar a Deus. E por que eu digo isso? Tem uma piada que diz assim, quando Adão estava triste, sozinho lá no Éden, Deus perguntou a ele se ele gostaria de uma companheira. Adão, mais do que depressa, disse: Senhor, claro. Mas o que eu preciso, Deus, fazer para receber essa graça do Senhor? Deus diz assim, eu quero um dos seus olhos, uma orelha, o braço esquerdo, a sua perna direita, e do braço que sobrou eu quero 3 dedos, e do pé que sobrou mais 3. Adão olhou assim, percebendo o quão difícil seria para ele receber essa bênção. Ele começou a fazer as contas, 1 braço, 3 pernas, 5 dedos, tudo que ele tinha que abrir a mão para receber, e disse: Senhor, o que daria para fazer com uma costela? Foi o que Deus disse a Adão. Aliás, foi o que Adão diz a Deus. Então, irmão, isso é uma piada. Então bato já a Deus por isso. Isso é, que maldade, irmãos. A mulher ela é o maior presente que Deus deu a mim e a você. É a mulher, é a esposa. E louvado seja Deus pela vida daquele que tem uma esposa que cuida de você, marido, que cuida do seu lar. A mulher é o maior presente que Deus deu ao homem, não existe outro. Eu costumo dizer que se Deus fez coisa melhor que a mulher, ficou lá no céu, Ele não pôs no mundo para nós não. E louvado seja Deus por isso. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Quando percebemos, irmãos, que a dificuldade ela é demais, quando há exigências demasiadas na busca de sermos apresentáveis a Deus como pessoas dignas, quando estamos perto de pessoas que são perfeitas demais, a gente naturalmente nos inferiorizamos e passamos naturalmente a oferecer muito menos do que nós poderíamos oferecer. E quando sabemos todos os sacrifícios que teríamos que fazer para chegar perto dessa perfeição, irmão, a gente desanima, porque é impossível. Paulo está fazendo um contraponto entre as implicâncias da lei de Moisés, que exigia de um judeu que quisesse cumpri-la à risca, e a implicância da graça de Deus sobre aqueles que foram escolhidos por Ele, que já não importava mais a sua origem, não importa mais o seu esforço, não importa a sua condição, pois tudo isso separava o homem de uma vida plena com Deus. Agora eu e você, em Cristo Jesus, nós seríamos amigos de Deus. Não pelo que nós pudéssemos fazer, mas pelo que Cristo fez por nós, amém? Pelo que Cristo fez.
Continue lendo os versos 15 e 16 comigo. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. Agora, tanto aquele que quisesse cumprir a lei, como aqueles que sequer tinham conhecimento dela, era pela cruz de Cristo que ambos se tornariam uma nova criatura, amiga de Deus. Leia os versos 17 e 18 comigo. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estavais longe, e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Portanto, irmãos, aqueles que estivessem longe de Deus, por conta da ignorância da lei, e também aqueles que estivessem perto por se julgar cumpridor da lei, agora não haveria mais diferenciação entre eles, pois agora todos em um só Espírito deixariam de estar longe ou perto, para estarem em Deus, por aquele que deu o seu corpo, para que pudéssemos estar agora em um só corpo. Leia comigo os versos 19 e verso 20. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Meus irmãos, de estrangeiros, de imigrantes, considerado por aqueles que não se consideravam assim, passamos a ser estrangeiros e imigrantes onde? Aqui, nesse mundo. Agora pelo acolhimento de Deus na sua família da fé. E isso, irmãos, não importa se conhecemos Deus através dos profetas ou através dos apóstolos, pois a nossa rocha agora é Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal, a mais importante, que foi e sempre será o autor e consumador da minha e da sua fé, amém? Leia comigo os versos 21 e 22. Nele, o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Meus irmãos, se nós estivermos em Cristo, não importa mais a adoração através do templo, pois agora nós seremos edificados como o templo do Senhor, com Jesus sendo a pedra principal, a pedra angular. E a cada dia que passa, pedra sobre pedra será acrescida nessa obra, a qual nós temos o próprio Deus como construtor. De que forma? Onde o nosso caráter ele vai sendo transformado, a nossa mentalidade sendo modificada, o nosso comportamento se transformando. A minha e a sua língua se guardará do mal. Sabe por quê? Porque agora nós somos uma nação santa, separada por Deus, onde em nós habita o Espírito Santo do Senhor. Agora nós somos igreja, a qual pessoas como, nós olhamos aí para o lado, a cada dia vão sendo acrescentadas, dia após dia, e a igreja vai crescendo ao redor de todo mundo. Irmãos, o Evangelho é muito maior do que eu e você imaginamos. O Evangelho não se limita à nossa igreja, o Evangelho não se limita a essa cidade, o Evangelho não se limita a esse país, o Evangelho toma conta do planeta inteiro. Pessoas que outrora sabiam sobre Cristo, mas ainda não estavam nele,
A igreja pregando o evangelho do Senhor, a cada dia Deus vai trazendo, Deus vai tirando desse contexto, desse meio de mundo, e trazendo para dentro do seu reino, assim como aconteceu comigo e com você. Meus irmãos, todos que antecederam a Cristo e foram salvos por Deus, também foi pela graça de Cristo. Graça de encontrar nesses tantos servos do Senhor um coração justo, temente a Ele, fiel à sua aliança, a qual Deus atribuiu como justiça. Mas o principal, a fé que o Messias viria. Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, os profetas e tantos outros. O Senhor também, pela sua graça, através dos seus mandamentos, justificaram esses homens pela fé em Cristo Jesus, que eles nem conheciam, mas que veio, e eles creram que o Messias viria. E agora em Cristo Jesus, toda a justiça que era destinada a mim, a você e também a eles, se fez no Senhor. Foi necessário que Cristo passasse por tudo que passou no meio do seu lugar, pois Deus sabia que se deixasse isso, irmãos, por mim e por você, pela nossa conta, pelos nossos méritos, a única justiça que caberia a mim e a você seria apenas a condenação eterna da minha e da sua alma, não passaria disso. Meus irmãos, o projeto de Deus para mim e para a sua redenção, ele é maravilhoso, ele é impressionante, ele foi meticulosamente calculado e seguido à risca por Cristo Jesus, e tudo isso, meu amor, em favor a mim e a você. O mandamento e a responsabilidade a qual Jesus nos deu, isso requer muito esforço meu e seu, e isso é diariamente, para nós cumprirmos. Nada disso implica em questão de salvação, esse esforço, mas implica na responsabilidade em responder a esse mandamento, não para que a gente seja salvo, por isso Cristo fez na cruz, mas para que o mundo, ele visse Jesus através da minha e da sua vida. Cristo nos mandou amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos, e sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, professando Ele como único e suficiente Salvador, nos achegamos a Deus, nos achegamos ao Pai. Mas justamente isso, Cristo nos deu a responsabilidade: ide e pregai para todos que eu colocar no seu caminho, com ímpeto, com inteligência, com sobriedade, domínio próprio, paciência, zelo, cuidado, para evidenciar de forma prática o que esse amor fez na minha e na sua vida, o que esse amor transformou a minha e a sua vida. Sabe como você prega o evangelho com incisão? É quando a pessoa olha para você e fala: rapaz, que mudança, hein? Moça, olha, eu lembro de você antes e vejo agora, que transformação. O evangelho de Cristo muda, irmão, ele transforma a minha e a sua vida. E as pessoas precisam ver essa mudança que Cristo promoveu na minha e na sua vida. Pois já não é mais eu e você, irmão, mas é Cristo que vive em mim e você. Amém? Pelo menos deve ser. Existem pessoas por aí, queridos, que estão ávidas por uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. Mas nós não podemos apenas dizer metade da mensagem, porque essa vai ser a tentação. Deus é bom, Ele é maravilhoso, Deus é amor, Deus teu Filho amado vai morrer na cruz no nosso lugar. Sim, tudo isso é verdade. Mas os atributos de Deus, irmãos, eles não competem entre si. Ou seja, Deus não é mais uma coisa do que outra. Deus, Ele é amor? É. Mas Ele também é justiça, Ele é justo, Ele é santo.
e vingador de todo aquele que, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ainda assim preferir a sua vida de pecado, a sua vida sem Cristo. É o que a palavra de Deus nos afirma com todas as letras. E esse é os outros 50% da mensagem que tem que ser entregue. Muitas vezes nós queremos agradar. Muitas vezes nós queremos, como está na moda aí, não ser cancelado. Não, irmãos, nós temos que ser encontrados fiéis ao mandamento de Deus. Não se engane em achar que somente o amor de Deus é Ele que deve ser anunciado. A ira e a justiça também deve. Sabe por quê? Porque custou muito, mas muito caro para Deus ver o seu filho naquela situação humilhante de abandono, para que eu e você e todo aquele que crê no Senhor pudesse ter essa chance que eu e você tivemos de sermos redimidos diante de Deus. Meus irmãos, todo dia, hoje e todo dia é um dia muito especial. Ótimas oportunidades para a gente exercitar tudo isso que Deus determinou a mim e a você. E isso independente de qual é o meu e o seu contexto, como está a minha e a sua situação. Porque grandes conversões de servos do passado foi em meio a grandes tragédias de outros que pregaram o Evangelho através da sua vida com Cristo. Não espere o momento certo. O momento certo é Deus quem dá. E isso independe da forma como eu e vocês estamos vivendo. Em espírito e em verdade. Essa foi a ordenança. E a partir de agora nós temos um mandamento e uma responsabilidade a cumprir. E a pergunta que fica para a gente é: você, irmão, eu e você, a gente crê apenas que Deus ele possa existir? Você conhece a Deus genuinamente, verdadeiramente? Ou será que o meu e o seu Deus ele tem sido muito mais usado em frases como: ah, se Deus quiser, ou graças a Deus? Quem que é Cristo de verdade? Vamos lá, quem que é Cristo Jesus na minha e na sua vida? Aquele que pode tirar eu e você da fila da condenação eterna? Ou é aquele que promove um ou outro feriado no calendário ao longo do ano, e que eu e você adoramos isso? O que de fato Cristo representa na minha e na sua vida? Um fazedor de milagres? Onde lembramos da sua existência apenas no momento que está doendo, que está machucando? Na angústia, na tristeza, no momento ruim? Ou aquele que, apesar de toda circunstância, ele pode de fato transformar a minha e a sua vida, uma vida inclinada ao pecado, uma vida destinada à amargura, uma vida de ilusão, que tantos crentes ainda insistem em levar, do que uma vida plena na presença de Deus. Torna a dizer isso independente, irmão, daquilo que eu e você estejamos passando. Essa é a pergunta que eu e você temos que responder hoje. Irmãos, vamos lá. Se Deus viesse nos buscar hoje, se hoje fosse o dia da minha e da sua partida, você tem certeza para onde você iria? Essa é a pergunta, irmão. Por isso que Cristo Jesus passou por tudo que passou, para que essa pergunta fosse respondida com toda a firmeza do meu e do seu coração. Sabe aquele vazio que muitas vezes as pessoas sentem, a gente também, por diversas circunstâncias em que eu e você estamos inseridos nessa vida aqui? Pois é, esse espaço vago é exatamente, irmãos, o tamanho de Cristo. De verdade, queridos, eu não sei o que passa na sua vida hoje, o que te aflige, mas Deus sabe, irmão. Volte-se a Ele enquanto você ainda tem tempo.
E detalhe, irmãos, aqui eu estou falando com a igreja, eu não estou falando com o mundo. Mas infelizmente nos dias de hoje o evangelho tem que ser pregado e repregado para a própria igreja, porque a própria igreja está esquecendo disso. Tem crente que acha assim, não, eu vou lá, eu sirvo, eu ando, eu dou dízimo, está tudo certo, eu vou com meu pai, com a minha mãe, ou eu vou com a minha família, eu levo a minha família. Não, domingo é o dia do culto, eu levo a minha família no culto. Tá, mas ele mesmo não está aqui. Ele olha mais para o relógio do que para a Bíblia dele. E muitos pensam assim, mas eu tenho tempo, depois nós vemos isso aí. Por hora vamos levando aí, porque isso é o que tem para hoje. Hoje. E se Deus viesse hoje, irmão? Fala assim, chegou o teu momento, queridão, agora é você e eu. E aí? Percebe? Nós não temos tempo. O tempo não pertence a mim e a você. Nós não controlamos o nosso tempo. O nosso tempo está exclusivamente na mão de Deus. Só Ele sabe quando nós seremos chamados à sua presença. Eu não sei você, irmão, mas eu quero estar do lado certo, o lado que realmente importa, o lado de Cristo Jesus, amém? Esse é o lado que importa. Que nem o apóstolo Paulo disse: eu vos sempre direi a mesma coisa. Para quê? Para que vocês tenham confiança. Igreja séria prega Cristo, um Cristo que foi crucificado. E essa cruz é que une todo o povo santo, mas ela também é que passa uma régua em toda a humanidade. E a grande pergunta a se responder é: de que lado que você realmente está? O lado de Cristo Jesus ou o lado oposto? Amém? Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai,